Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Janaína, professora de matemática, e hoje nós vamos começar a falar sobre razão e proporção. Vamos lá? Razão, então, quando a gente fala em razão, nós devemos lembrar do quê? Razão nada mais é que uma divisão, certo? Só que a característica principal da razão é quando nós fazemos comparação de quantidades, comparação de valores. Por exemplo, para fazer um suco, eu preciso usar um copo de suco concentrado para 5 copos de água, por exemplo. Então, 1 para 5, isso é uma razão. Eu estou comparando quantidades. Então, vamos lá, ó. Razão entre dois números, A e B, é a divisão de A por B. Então, como que eu posso representar isso? A sobre B. E sim, ela pode ser escrita em forma de fração, porque fração é uma divisão. Se lembram disso, né? Do vídeo passado? Então, nós temos aqui que o A é o antecedente e o B o consequente. Sempre lembrando que B sempre deve ser diferente de zero, porque nunca fazemos uma divisão por zero. Outras formas de escrever também essa razão. Razão entre A e B, eu posso escrever A está para B dessa forma, ou desta forma, ou simplesmente falar que A está para B. Fazemos a leitura A está para B, certo, pessoal? Então, aqui, nós vamos resolver alguns exemplos. Qual a razão entre 3 e 4? Então, aqui eu posso montar em forma de fração. E como eu sei que razão era uma divisão, eu posso fazer essa divisão de 3 por 4. Vocês se lembram como que nós fazemos a divisão? 3 dividido por 4. Não consigo dividir 3 por 4. Então, o que nós temos que fazer? Acrescento o zero, coloco o zero e a vírgula. Agora ficou 30 dividido por 4. 30 dividido por 4, o 4 cabe 7 vezes dentro do 30. 7 vezes 4, 28. 28 para chegar no 30, faltam 2. Não dá para dividir, acrescentamos o zero. Então, agora ficou 20 dividido por 4, que dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. Então, aqui, a razão entre 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Vamos a um outro exemplo aqui agora, ó. Numa sala de aula, há 38 alunos, dos quais 16 são meninas. Determine a razão entre o número de meninas e de meninos. Lembrando que a razão nós sempre devemos escrever na ordem que aparece. Então, aqui, se ele quer meninas e meninos, então nós temos que deixar o número de meninas em cima e o número de meninos embaixo. Ele deu, então, a quantidade de meninas. Meninas é a mesma coisa que 16. Se eu tenho 38 alunos na sala, quantos são os meninos? Então, se eu tenho 16 meninas, nós temos, então, 22 meninos, certo? Então, aqui, a razão entre o número de meninas e meninos da sala é 16 está para 22. Notem que aqui nós também podemos fazer a simplificação desses números. Então, 16 dividido por 2, 8. 22 dividido por 2, 11. O que significa 8 está para 11? Significa que a cada 11 meninos, 8 são meninas. Então, nós temos a cada 8 meninas, 11 meninos, certo? Vejamos mais um exemplo aqui. A razão do número de meninos para o número de meninas é 7
para 6. Quantos são os meninos se nessa classe há 18 meninas? Como que a gente poderia resolver essa situação, problema? Ó, vamos pensar. Se eu tenho 7 para 6, então significa que eu tenho os meninos, a cada 7 meninos, eu tenho 6 meninas. Se eu tiver 14 meninos, quantas meninas nós vamos ter? 12 meninas, certo? Se eu tiver, aumentando mais 7 aqui, se eu tiver 21 meninos, quantas meninas nós vamos ter? 18 meninas. Observem aqui que nós já descobrimos a quantidade de meninos, ó. Se na classe tem 18 meninas, quantos vão ser os meninos? 21 meninos. E como que nós podemos chegar nesse resultado? Fazendo aqui a multiplicação, ó. 7 vezes 2 deu 14. 6 vezes 2 dá 12. Para chegar no 18. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, 21. Agora eu vou apagar a lousa e nós vamos ver algumas razões mais comuns que nós costumamos ver no dia a dia, tá? Não sai daí não, que eu já volto. Aguenta firme aí. Voltamos. Vamos lá, pessoal. Então, ó, agora aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de razões que nós costumamos ver no dia a dia, tá? E utilizamos bastante na resolução de exercícios e cai principalmente em provas como o Enem ou vestibular, tá? Então, primeiro, nós temos a escala. O que é a escala? A escala é a razão entre o tamanho no desenho dividido pelo tamanho real. A escala sempre nós temos quando mexemos com planta, certo? A velocidade média. A velocidade média sempre é a comparação entre o quê? Entre a distância e o tempo gasto para percorrer essa distância. Por isso que geralmente a gente escuta falar o quê? A velocidade média 80 km por hora, por exemplo. Significa que durante uma hora foi percorrido 80 km, ou vice-versa. A cada 80 km é feito em uma hora, certo? A densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É a comparação entre o número de habitantes de uma região comparado em relação à área deste local. E a densidade de líquidos, por exemplo, é a comparação entre a massa e o volume. Certo, pessoal? Acredito que agora vocês já conseguiram relembrar aí o que são razões. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre proporção e a famosa regra de 3. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Ou conseguido relembrar aí os conteúdos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilha e ative o sininho. Se inscreva no canal também para não perder nenhum conteúdo. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!